Olá, turma, tudo bom? Em nossa aula introdutória, nós informamos que estaremos estudando algumas das modalidades das metodologias ativas, dentre elas estudo de caso, escrita permeando o currículo, aula invertida e aprendizagem baseada em problema. Nós estaremos estudando nesta unidade a aula invertida, ou, melhor falando, em inglês, Flipped Classroom. Ela é uma das modalidades das metodologias ativas que tem por princípio a aprendizagem ativa ao inverter a lógica de uma sala de aula por completo. Nas suas casas, nas residências, os alunos antes da aula, por intermédio dos recursos virtuais, online, textos, vídeos, infográficos, games, música, poesia, filmes, estudos de caso, o aluno ele vai entrar em contato com o tema e assimila um certo nível de conhecimento prévio sobre o assunto que será tratado e levanta algumas questões. Ao chegar na sala presencial, ele já tem um certo nível de entendimento para poder participar ativamente em grupos de discussões e debates que o professor promove e ele traz questões previamente preparadas. Ele promove na sala de aula esse debate, possibilitando assim aprofundar o seu conhecimento sobre o tema, sanar dúvidas e construir atividades. Na abordagem das metodologias, o processo é totalmente ativo, interativo. Ele atua com a colaboração das diversas mídias disponibilizadas, interagindo com o professor e com os colegas. Então, todo o processo de absorção de conhecimento ele já acontece antes da aula presencial. O aluno pode acessar ou pesquisar de qualquer lugar onde ele estiver, Ele comparece com questões para desenvolver o tema na aula, interagindo com o professor e com os demais colegas. Primeiro ele faz isso individualmente, depois em grupo. A adoção da aula invertida, ela traz uma série de vantagens, como os alunos tornam-se muito mais ativos, eles podem aproveitar melhor o tempo, porque podem acessar o material de onde estiverem. Eles pesquisam por uma diversidade de materiais, como videoaulas, games, slides, e-books, aplicativos. O próprio professor ele pode montar uma videoaula e fazer questionamentos, dar um passo a passo para que o aluno ele possa absorver melhor o conhecimento. O aprendizado, que eu acho isso uma coisa super importante, dessa forma ele vai acontecer de acordo com o ritmo do aluno. E a maioria dos alunos acabam tendo um melhor desempenho. Agora, nós vamos ver como é o passo a passo para que um professor possa pensar em implementar uma aula invertida. Primeiro passo. Ele faz a preparação do roteiro da aula, que é disponibilizado ao aluno. O professor constrói todo o roteiro já pensando na avaliação e também nos materiais que ele vai utilizar. Pode-se utilizar textos, pesquisas, filmes, vídeos, clipes e a própria videoaula. Ela é preparada pelo professor de tal forma que ela venha instigar a curiosidade e o interesse do aluno. O outro passo, definir os questionamentos que os alunos terão que fazer antes da aula. Quarto passo, verificação do trabalho de pré-aula com atribuição de nota individual. Então, os questionamentos que o aluno traz de casa para a aula, ele vai ter uma nota individual. Isso faz com que ele tenha um interesse e uma motivação, porque sabe que vai ter nota, para preparar o material. Em sala de aula é feito o debate, a respeito dos exercícios e das questões maiores, dos conceitos maiores dos problemas. O sexto passo é a aplicação dos conceitos. Então, numa lista de exercícios, é dada uma atribuição de nota, só que agora em grupo. E, por fim, são retomados os principais conceitos e as suas aplicações que foram possíveis dentro da vida pessoal, da vida profissional, da própria vida. E quero dar um alerta para vocês, uma recomendação, como aprofundamento de estudos para esta unidade, eu vou recomendar algumas coisas a vocês. Primeiro, a leitura do texto O Processo de Ensino-Aprendizagem, a relação professor-aluno, aplicação dos 7 princípios para a prática na educação superior. O outro texto é Aprendizagem Ativa no Ensino Superior, a proposta da aula invertida. E por último, eu recomendo vocês assistirem
ao vídeo do Rubem Alves, que é interessantíssimo, falando sobre o papel do professor. O link está lá no Que Mágico, tá? E lembrando a vocês que sempre nos últimos dias, né, no final do mês, nós fazemos a avaliação continuada, que será a segunda. Vocês sabem que ela tem um prazo para abrir e um prazo que abre e fecha. Tomem cuidado para que vocês não percam a oportunidade de reverem, né, todos os seus conceitos e saber como é que vocês estão indo. Até lá, pessoal. Muito obrigada e bom aproveitamento de estudos para todos!